Nós recebemos dons e talentos que apontam para um determinado caminho. Exatamente. É o que eu estava falando ali. Aí. Aquela eu hora acho que essa é a forma que Deus nos dá para entender aquilo que a gente tem que fazer. Mas eu queria trazer aqui algo que talvez não estava no nosso script, se você me permite. Vamos lá. Tinha um script? Tinha, mas... Estava no nosso script, mas eu acho que é algo que acompanha a visão empreendedora. De tudo que você falou, tudo que você trouxe pra gente, sabe? Acho que é tudo muito dinâmico. Tu tem uma coisa que é... E a gente falou até em feeling. Mas eu não sei necessariamente se é feeling. Eu aqui tô com uma outra sensação, muito baseada numa tua outra... Não sei se pode chamar de profissão, mas enfim, num outro braço teu empreendedor também, que é a questão da fé. O quanto é importante ter fé na hora que você vai empreender, na hora que você monta um negócio. Na realidade, eu acho importante ter fé em todos os momentos. Minha visão pessoal. Porque sem isso, eu acho praticamente impossível tu conseguir construir qualquer tipo de projeto, seja na tua vida pessoal, intelectual, espiritual, profissional. Eu acho impossível. Mas o quanto é importante, o quanto tu acha que a fé traz para ti essa força para você pensar no que é para fazer, para saber se você tá no caminho certo, para saber se aquilo realmente tá no teu caminho ou não tá no teu caminho. Quanto tu usa isso? Tá. Tem uma palavra que chama cosmovisão. O que é cosmovisão, né? Cosmovisão é a visão de mundo. Ou seja, a partir do que eu enxergo o mundo. Tá? Eu, como um cristão, a Bíblia, para mim, é a lente com a qual eu enxergo o mundo. Isso, para mim, é onde eu baseio tudo que eu vou fazer. Então, ali tem os princípios... Existe uma coisa que eu creio, né? Ninguém é obrigado a acreditar igual a mim, mas eu creio. Que, no fim das contas, é Deus que nos sustenta. E que Deus está no controle do universo de alguma forma, por mais que às vezes isso não pareça. A gente acha... Não parece ter um gerenciamento, mas tem. Porque a gente às vezes tem uma visão micro, né? A gente olha isso aqui e eu acho que o mundo é isso aqui. Mas quando eu olho numa visão macro, eu consigo enxergar, mais ou menos pensar assim, né? Pensando no relato de Jesus morrendo na cruz, né? Eu creio que Jesus morreu para salvar a humanidade e tudo mais. Pensando assim, né, Jesus, o Filho de Deus, Deus olha o filho dele morrendo, como é que Deus permite que o filho dele está morrendo? Mas quando isso é visto numa forma ampla e Jesus está salvando a humanidade, isso se torna um ato bom. Né? Então a gente precisa enxergar as coisas como... Enfim, eu acredito que Deus ele comanda o mundo, por mais que isso, às vezes, olhando para o meu lado, possa parecer difícil. Então, eu acredito, assim, que Deus é que nos sustenta. Tá? Eu acredito que Deus nos sustenta. Então, não sei se vocês têm algum contato com o meio evangélico, alguma coisa, já tiveram amigos ou já foram? Meu marido é evangélico. Existe, infelizmente, eu sou católica. O Brasil tem um certo público evangélico que é um pouco místico demais. Né? Místico. No sentido, que seria? No sentido assim, ó. Pai, eu tive uma visão na minha cabeça, é Deus me mostrando que eu tenho que não sei o quê. Isso eu já vi muito. Tem muito. Tá. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre qual profissão eu devo ter? Nada. Nada. Então, assim, eu creio na Bíblia, no que a Bíblia diz, sabe? A Bíblia, eu tenho princípios, né? Ou seja, eu não posso me tornar, por exemplo, um ladrão. Não. O que na realidade acho que todo mundo. Agora, por exemplo, assim, não tô vendo aqui que não sei o que eu acredito no que diz a Bíblia. O que ela diz? Não, Deus está me mandando agora. Eu ouvi uma voz que eu tenho que ser um advogado. E se eu não virar um advogado, sei lá, Deus vai me castigar. O evangélico brasileiro às vezes tem essa visão. Eu sei que eles falam, Deus falou comigo. Deus falou. Nós falamos, sabe que a igreja evangélica tem um monte de... Sim, tem a nossa igreja que o pastor... Pode falar vários estilos ou nós somos uma igreja que nós chamamos de igreja de fé reformada.
que é uma igreja que tem como base as bases da reforma protestante, lá de Martinho Lutero, aquela história toda. Ou seja, o que vale é o que diz a Escritura, o que diz a Bíblia. Não o que eu sonhei, por exemplo, né? Que o evangelho... Daí o que acontece? Deus disse que eu tinha que ser um arquiteto. Agora eu não sou mais. Então Deus mudou de ideia. Deus, ele... Às vezes... Não, simplesmente eu quis ser arquiteto, agora não quis mais. E se eu não quis mais, não tem problema nenhum. Eu não sou profunda conhecedora da Bíblia, mas assim, eu sempre ouvi dizer que nós temos... Ele nos deu o livre-arbítrio. Exato. Que está muito próximo de a gente decidir e ter a liberdade de escolher. A gente, é que livre-arbítrio, aí nós entraríamos numa discussão mais teológica. Nossa, olha aí. Parece que eu tô saindo do empreendedorismo, mas não tô. Porque eu tava pegando só na questão do ponto da fé, porque eu acho que uma pessoa achar que ela tá nesse... Eu sou católica, não praticante, mas eu acho uma pessoa achar... Eu sou bonito não praticante. Acho que uma pessoa achar que ela tá aqui sozinha nesse mundo largada, que não tem algo que organize, não tem algo maior que esteja olhando por ela, eu acho isso muito solitário. Entende? Sim. É esse ponto que eu queria pegar. Eu acho uma visão muito solitária da coisa, sabe? Como você disse no início, né? Que nós temos o caminho, como que é? O caminho solitário, o lobo solitário. Eu acho que uma pessoa que ela não tem uma certa, talvez uma certa crença em alguma coisa além dela, que seja a Bíblia, que seja o seu Deus, o nome que ela queira dar, mas uma pessoa que não tem uma certa ligação com isso, fica muito complicado no meu entendimento, num momento de dúvida como você teve, ali aquele momento que você tá, vou desistir, não vou desistir, aquele momento que você recebeu 10 nãos, aquele momento, sabe, que você fala, puxa, será que eu sou tão ruim? Será que eu não consigo? E tem esse momento que às vezes uma palavra de um amigo talvez não dê uma certa sustentação. O que nos traz, às vezes, no meu entendimento, é uma fé inabalável em alguma coisa. É nesse ponto que eu... Porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu trocar de profissão, eu vou estar desobedecendo a Deus. Acho que esse é o ponto que eu queria tentar... Uma questão de obediência ali. Quando a Bíblia não está dizendo qual a profissão que eu tenho que ter. Eu tenho fé de que é o seguinte... voltando, eu tenho uma certa... Eu usaria uma palavra melhor. Livre agência. Deus me deu... Livre agência. Por quê? Porque... De certo, como eu falei, pra mim Deus está no controle. Então, por mais que eu queira fazer uma coisa que esteja... Eu não consigo sair desse controle, mas dentro disso, eu tenho a chance de escolher. É igual relacionamento. Às vezes assim, eu acho que aquela pessoa é a pessoa que Deus tem pra mim. Tá, então quer dizer que se eu casar com a pessoa errada, o outro que era dessa pessoa se lascou também. Sim, entende? Pensando num sistema macro. Isso, parece que... Sim. Então, assim, o que eu acredito? Deus me sustenta. Deus não vai... Ele vai... Porque é o que a Bíblia diz, que ele cuida das pessoas. Né? Ele cuida... Deus vai cuidar de mim, da minha família, né? É isso que eu acredito. Dentro disso, eu vou indo conforme as coisas vão acontecendo, eu vou vendo. Mas tem uma questão, Deus cuida... Eu sempre também penso nisso, tá? E você pode discordar, porque eu sei que tu é o especialista no assunto. Mas assim, quando empreendedor, mesmo tendo fé, eu preciso dar o primeiro passo para que ele possa cuidar de mim. Porque o que acontece muitas vezes... Eu sou meditante regular há 15 anos, né? E dentro da meditação existe uma linha tênue que trabalha a questão mental e a questão espiritual. É uma linha tênue ali que separa. Às vezes você está só meditando, trabalhando a mente, às vezes você está trabalhando a mente e o espírito ao mesmo tempo, tá? E esse hábito, né, para mim foi um hábito muito saudável. Aliás, é o hábito que me tirou da depressão. Eu fui muito medicada na época, muitos médicos e tal, mas o que realmente me tirou da depressão foi a arte de meditar. E a meditação, quanto trabalho mental e espiritual. No meu entendimento, eles sempre foram muito juntos, sempre teve ali, né? É que tu consegue ter uma visão assim de espiritualidade. Essa conexão maior, né? E eu penso que também eu nunca fiquei só.
Então, em todas as decisões, mesmo as mais difíceis que eu tive que tomar no meu negócio, eu digo que eu só tomo uma decisão depois de meditar. E nem sempre na meditação eu consigo ter um insight, ou uma ideia, ou uma agência livre num primeiro momento. Sim. Porque o que eu vejo é que as pessoas querem uma solução imediata, é o agora. Claro. E às vezes não tem. E às vezes essa... eu chamo de fé, mas algumas pessoas podem chamar de confiança, talvez, alguma coisa, de estar ali e calma, vai vir uma ideia. Mas algumas pessoas já me questionaram que assim, só o ato de meditar vai resolver a vida. Não. Existe um outro termo que a gente poderia usar dentro da parte, pelo menos da teologia, que é a responsabilidade humana. Tem um versículo que diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, em vão está o guarda ali na cidade, mas o guarda está ali. E tem um guarda. Não quer dizer assim, agora eu acredito em Deus, eu vou deixar as portas da minha casa abertas, porque se eu acredito em Deus, ninguém vai entrar. Eu acredito em Deus, eu não vou tomar nenhuma vacina, não vou tomar um remédio, não vou... Pois sabe que eu ouvi muito isso? Então, pra mim isso é um ato de ignorância. Tem entende? aquela piada até que Deus vai me salvar, né? Que tinha uma enchente. Ah, sim. Aí o cara morre e diz assim, mas eu mandei a canoa pra te salvar. Mandou tudo, helicóptero, e aí... Pô, se a gente também não olha as coisas que estão acontecendo ali, eu tenho uma visão assim que, quando tu falou da questão da meditação, dessa conexão contigo, né? O que eu acredito, assim, né? A gente tem muitas interferências de pensamentos, muita coisa que são fatores críticos ali que não deixam a gente se conectar. E aí quando a gente fala espiritualidade e não religião, espiritualidade, essa é a conexão com o todo. Quando eu não consigo silenciar essas vozes aí, é difícil eu conseguir tomar uma decisão. É difícil eu conseguir achar um caminho. A meditação, ela não vai trazer a solução, mas ela vai fazer com que, pelo menos, tu consiga te escutar melhor, tá? Eu acredito nessa conexão com o todo, acredito com Deus, enxergo Deus como um todo e eu faço parte desse todo. Eu faço parte desse todo, mas aí, obviamente, que é uma concepção minha, é o que eu acredito. Claro. Acredito em outra coisa também. Nós recebemos dons e talentos, tá? Quanto a tomar decisões de profissão, nós recebemos dons e talentos. E aí quer dizer uma coisa... que apontam para um determinado caminho. Exatamente. É o que eu estava falando ali. Aí. Eu acho que essa é a forma... De certa forma é essa que Deus nos dá para entender aquilo que a gente tem que fazer. Entendeu? Sabe quando tu falou ali, mas eu não consigo ficar parado se eu ficasse... Acontece o seguinte, quando a gente vai ver alguém, eu tô infeliz, tô depressivo, o que normalmente a gente consegue perceber? Que aquela pessoa não tá utilizando as suas maiores habilidades. Quando a gente fala em autoestima, em autoconfiança, é porque eu não estou usando o que eu tenho de melhor. Quando no relacionamento não tá legal e eu passo a enxergar só as coisas ruins e passo daqui um pouco, putz, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo outro, e eu não vejo o que é bom, e aí quando eu começo, eu do outro lado, recebendo, sendo apontado só pelas minhas coisas ruins, eu vou ficar para baixo. Então, eu acho importante, assim, até eu acredito que a gente esteja assim, encaminhando assim, pro final. Eu acho muito importante a gente ter contato com as nossas maiores potencialidades. Para empreender ou para trabalhar numa empresa, para fazer um concurso público, porque acredito que dessa forma... Claro. Porque assim, se a gente recebeu dons e talentos, e eu acredito que isso venha de Deus, tá? Se eu não utilizar isso aí em prol do progresso da humanidade, porque eu acredito que a gente tem uma missão aqui. A gente vem com uma missão. E a gente vai descobrindo no meio do caminho. Vai trocando o pneu enquanto o carro anda. Exato, e vai conectando pontos. E eu faço um curso aqui, faço outro ali, faço outro aqui. Então. Opa, agora claro. Vai indo para aquele caminho. Não quer dizer que tu não possa mudar, mas naquele momento ali, aquelas conexões te levaram para aquele ponto, né? Então, eu acredito muito nisso. E quando a gente não usa os nossos dons e talentos, e aí vão colocar para quem não tem nenhuma religião, vão colocar por uma questão mais universal, o universo cobra. E como é que ele cobra? Ele cobra quando eu tô com autoestima baixa, ele vai me cobrar, daqui a um pouco as coisas não dando tão certo na minha vida, daqui a pouco tendo momentos infelizes, coisas ruins acontecendo, que fazem parte também. Mas acredito que existe porque tu imagina, cara, se todo mundo resolvesse ser empreendedor, quem quer ser o funcionário?
Não tem aquele tipo de profissão que tu pensa, como é que o cara consegue fazer aquilo ali, cara? Não é pra mim. Não é, cara. Tem alguém que tá vocacionado e não sei. Aquilo. Exatamente. Aquilo. Mas só pra... Posso finalizar Pode, uma claro, ideia? claro. Eu acho que existem coisas que são culturais. Qual o problema o catolicismo, ele tem um lado muito não é da pobreza, mas historicamente, assim, de abrir mão, o padre não pode ter, não esqueci a palavra. Sim. Eles têm voto de pobreza. Voto de pobreza, parece que ter dinheiro é uma coisa mais... E ao mesmo tempo, o evangélico brasileiro tem uma coisa muito triunfalista, do que? Se eu tô mal, eu sou do diabo, ou Deus não me ama. E eu acho que as duas coisas são perigosas. Os extremos. Os extremos são perigosos, porque o cara achar que ser rico ou ter dinheiro é pecado, e por outro lado, o cara achar que não ser é pecado. Não, se eu não tô rico, se eu não Também tô bem, pecado. se eu não tô num bom momento. Não, eu acho que esse é o lance. Eu tô andando, cara, tem altos, tem baixos, tem dia difícil, tem dia ruim, tem dia que a minha mente me atormenta, tem dia que são muito bons, mas Deus tá me sustentando. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, por exemplo, é a segunda entrevista que eu dou na minha vida, é a primeira vez que eu falo tanto. E pra mim, por exemplo, é uma coisa que eu tava há muito tempo querendo, que era falar. É bom. Vamos lá. Pra nós tá sendo maravilhoso. Era uma coisa que há muito tempo eu queria compartilhar, que era a minha... E eu sempre tive vergonha. Vocês estão fazendo eu perder a vergonha de contar a minha história, Mas que legal. Não. Porque assim, a outra entrevista que eu dei foi pra Ana, que ela tem um podcast aqui. E ela falou, Michael, hoje eu não tenho ninguém pra entrevistar. Entrevista eu, azar. Vamos lá. Aí entrevistou eu, foi por isso, né? Mas eu tô sendo encorajado por vocês a compartilhar a minha história. Eu acho que é a primeira vez que eu conto tanto assim a minha história. Mas que legal pra nós. A história dá pra virar um livro Não, tranquilamente. com certeza. É verdade, muito. E assim, e é uma coisa que eu queria muito, eu já tava pensando em fazer, e hoje, pra mim, se consolida uma coisa que eu tô perdendo a vergonha de contar minha história e tô vendo que alguém tá interessado nela. Porque até agora, pra mim, ninguém se interessava nessa história. Mas tu sabe que a gente tem essa ideia, né? De que as pessoas não se interessam pela nossa E história. eu tô super empolgado porque alguém tá se interessando por ela. Tu entende? Então, assim, eu acredito nisso. De alguma forma, Deus vai nos fazendo isso. Vai nos moldando.